Olá, tudo bem com vocês? Prontos para começar mais uma videoaula? A tia Glória espera que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá. A nossa videoaula de hoje é de linguagem. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 56 do capítulo 8, tá certo? A tia Glória vai dar um tempinho para vocês abrirem. Hoje nossa aula de linguagem, ela vai falar sobre as heranças indígenas. Que heranças são essas? Quais os costumes que nós temos nos dias de hoje, que a gente herdou, né? Vem dos nossos indígenas. Vamos conhecer? Vocês vão ver aí na página do capítulo 8, uma imagem que corresponde aos indígenas, tá certo? Aí a gente vai falar um pouco no decorrer dessa unidade, tudo aquilo que fala sobre as heranças indígenas. Tia Glória, que heranças indígenas são essas? Vocês vão ver aqui aí, vocês vão ver e a gente vai aprender a valorizar e a respeitar essas heranças indígenas, tá certo? Vamos começar na página 56. Na página 56 fala: respeitar e valorizar as crenças e os costumes dos indígenas é uma maneira de conhecer e respeitar a nossa cultura e a nossa história, sabendo que a nossa cultura e a nossa história herdou, né, muito desses hábitos que os indígenas tinham no passado e que alguns deles ainda predominam, tá certo? Ainda acontecem. Vamos ver aí, vocês estão vendo aí nessa figura uma imagem que fala sobre a pintura, né? A pintura de rosto, a pintura do corpo, que esses eram um costume que foi um pouco modernizado nos dias de hoje. E a gente não pinta o corpo, mas a gente faz a nossa maquiagem, as meninas, né? Aí vocês vão ver na página 57 e vão descrever essa imagem para mim. O que vocês estão vendo? Vocês podem responder essas perguntazinhas aí numa folhinha e deixar elas anexadas aí no livrinho de vocês, tá bom? A tia Glória, quando voltar às aulas, a gente vai fazer essa correção. Vocês vão descrever essa imagem. O que vocês estão vendo? Vocês podem pedir a ajuda da mamãe, fazer através, né, de algumas palavrinhas, um resumo do que vocês estão vendo. O que você mais admira na cultura indígena? Sabendo que a cultura indígena é os costumes que os índios têm. Vocês podem até mesmo fazer uma pesquisa bem rapidinho aí no YouTube, que vocês vão, né? A gente até já falou um pouco sobre isso lá na escola. Por que é importante conhecer a cultura indígena? Certo? Então é isso. A gente vai agora, né, continuar fazendo o estudo, né, desse textozinho aí que a gente acabou de falar, o início da conversa, da leitura. Então vamos lá, página 58. A gente vai dar uma estudada, né, sobre isso. A cultura indígena é muito rica. A culinária, a dança, o artesanato, as lendas são apenas alguns exemplos dessa cultura. Ou seja, tudo que a gente aprendeu, a maioria das coisas, né, da culinária, fazer tapioca, o que mais? Vatapá, mucuzá, comer milho cozido, foram herdados dos indígenas, que hoje a gente já faz isso com a maior facilidade, né? Porque entrou no nosso cardápio através, né, dos costumes que os índios tinham e trouxeram pra gente. Então vamos lá. Vocês vão observar aí na página 58 as lendas e mitos dos índios brasileiros. Essa aí é uma capa, né, de um livrinho das lendas e mitos dos povos indígenas, que vocês também podem fazer a pesquisa e fazer uma pesquisa sobre esse livro e até mesmo fazer uma leitura bem rápida. Isso acontece rapidamente através da internet, tá certo? Da FTD. Vamos lá. Walter Mar de Andrade e Silva, 1933-2015. O autor desse livro, ele nasceu na cidade de Tumburi, no estado de São Paulo. Walter Mar foi ator e pesquisador de uma das suas maiores paixões era pintar. Ele gostava muito de pintar. O principal tema da sua pintura é a cultura indígena. Ele gostava muito de fazer essas pinturas que falavam sobre a cultura indígena. Por isso que vocês estão vendo aí o tema do livro dele, que era Lendas e Mitos dos Índios Brasileiros, tá certo? Agora chegou a hora da interpretação, vamos lá. O que você mais chamou sua atenção na capa do livro e por quê? Então você vai analisar olhando para a capa do livro e vai me dizer o que foi que chamou mais a sua atenção e vai me escrever aí em poucas palavras, pode escrever aí do ladinho mesmo, tá certo? Do livro de vocês, o que foi que chamou mais a atenção.
Você teve vontade de ler o livro após observar a capa? Você também pode escrever aí seu comentário, e quando a gente voltar, ó, a gente vai fazer todo esse bate-papo juntos, tá certo? Vamos lá. Interpretação escrita. Primeira questão. Vocês vão identificar os elementos a seguir da capa do livro e contornar de acordo com sua legenda. Então, você já sabe, a cor que é a legenda vai ser a cor que você vai circular a resposta, correto? O título do livro, você vai contornar de azul. De vermelho, você vai circular o nome do autor. E de verde, o nome da editora. Então, é isso. Vocês vão fazer de acordo com as cores que estão aí nessa legenda, combinado? Vamos para a segunda questão. Que lugar está representado a capa do livro? Assinale um X no quadrinho ao lado, que é a resposta certa. É em uma cidade ou é em uma floresta? De acordo com a capa do livro que está aí na página 58, tá certo? Terceira questão. O que os indígenas da primeira ilustração da capa estão fazendo? Contorne a resposta. Eles estão pescando, dançando ou comendo? Certo? Vocês vão ver aí de acordo com a primeira ilustração. A próxima página, que é a última página de hoje da aula de linguagem, é a quarta questão. Na capa do livro foram representados diversos animais. Complete o nome de algum deles escrevendo a sílaba que está faltando. Então, aí tem os animais, tem algumas sílabas e vocês vão completar com as que estão faltando, tá certo? Tatu, peixe e coruja, tartaruga e borboleta. Qual é a sílaba que está faltando? Você vai escrever dentro do quadrinho. Última questão. Observe capas de livros e, a seguir, contorne a capa que está ligada à cultura indígena. Então, você vai olhar qual dessas capinhas aí representa a cultura indígena, tá certo? E você vai fazer um contorno dela. Então, a nossa aula de hoje de linguagem termina por aqui. Façam os exercícios de vocês, caprichem na letra, sempre procurem fazer leituras diariamente, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.